E é o ministro Alexandre de Moraes mandando o governador Jorginho Melo se explicar, não pela fala racista dele ontem, mas sobre outra fala dele anterior a essa, que ele disse que o Bolsonaro e o Valdemar estão se falando muito, Carla. O detalhe é que eles não podem se falar, né? Eles são investigados e tem essa proibição. Se falou ali nesse sincericídio, talvez quis enfeitar o pavão, ou mentiu, ou alguém vai se dar mal nessa, né, ô Carla? Ei, Sakamoto, vai você. Olha, ô Diego, essa declaração do. Deixa eu me ajustar aqui na tela agora, que nem o Padilha. Essa declaração do governador Jorginho Melo, ela foi inacreditável, né? Você tem uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal de que o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, não pode se comunicar com Jair Bolsonaro, inclusive precisou de uma autorização para o Bolsonaro ir no enterro da mãe de Valdemar da Costa Neto, exatamente porque eles não podem ser vistos juntos, eles não podem, se quiser, conversar, trocar ideia, porque ambos são investigados, né? Então, o que acontece é que, apesar disso, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, falou que os dois conversam, que os dois trocam ideia. Conversam sempre. O que é isso aí? Realmente, né? Eu estava até esperando o Alexandre de Moraes entrar com pedido. Falar assim, governador, por favor, então explique à sociedade brasileira em que situação eles conversam, né? E aí o Jorginho Melo protagonizou, como você bem lembrou, 2 episódios muito complicados nessa semana, né? Você teve tanto esse episódio que ele falou que o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro estavam conversando e batendo papo, então ou ele mentiu descaradamente, ou ele entregou uma coisa que não era para ter falado, né? De qualquer maneira, ele precisa ser ouvido. É um governador de estado? Mas olha o que ele falou, né? E a outra coisa, ele falou lá, ele saudou a cor de pele, né? Louvando uma cor de pele branca, no caso, dos cidadãos da gloriosa Pomerode. Aliás, Pomerode é uma bela cidade, uma belíssima cidade. Recomendo visitar, não tem culpa nenhuma da declaração do governador. Então, foram 2 coisas que fizeram com que ele fosse pautado na mídia essa semana, Diego. O problema é não ser uma cidade colonizada por alemães. Aliás, fazem parte os alemães da nossa história, do nosso país, né? A colonização alemã. O problema é dizer que a Pomerode é uma cidade boa por conta da cor da pele da sua população, 80% branca. E agora ele falou também, né, Carla, que o Bolsonaro tem falado bastante com o Valdemar. Quer dizer, o Jorginho Melo, tá difícil acertar uma, né? Ele tem errado. É melhor ficar quieto às vezes, né, Carla? Às vezes ficar quieto é melhor. Mas essa questão do diálogo do Valdemar e do Bolsonaro conversar é uma questão que realmente é meio intrigante. Assim, a gente entrevistou aqui o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ele é aquele tipo de político bem sincerão, assim, e ele fala, não, eu falo, não, mas eu falo. E aí eu falei, mas o senhor não pode, como é que o senhor fala? A gente, na entrevista mesmo, inclusive, ele falou, não, eu falo via Rogério Marinho, então daí ele diz, aí é aquela coisa, fica difícil, né, imaginar como é que essa comunicação não acontece, né? Então, ou seja, que assim, eles dizem ter alguns emissários que passam recados e trocam, mas na política, em Brasília, eu acho assim, difícil crer que não haja uma comunicação entre eles. E aí, nem avaliando, né, não vou discutir o mérito ou não, é um presidente de um partido com um presidente de um outro partido, um ex-presidente, porém ambos estão investigados, é uma investigação, uma decisão judicial. Enfim, eu lembro inclusive que quando teve o lançamento da campanha do Ricardo Nunes em São Paulo, ficou essa questão, né? Porque o PL estava entrando com apoio todo, como é que vai fazer? Eles, inclusive, não dividiram o mesmo palco, fizeram questão, na época o assessor, o Fábio Van Garten, gravou ali a saída do Bolsonaro e a chegada do Valdemar, ou vice-versa, não me recordo agora exatamente qual foi a ordem aí, para dizer que eles não estavam realmente descumprindo a decisão do Moraes, porque nesse momento, se politicamente, nesse caso do Trump, a defesa do Bolsonaro sabia que ia ser muito difícil ele voltar atrás, mas insistiu e fez todo esse jogo de cena, há nesse momento um reforço na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a chegada de advogados de peso, Celso Vilarte, que foi um grande nome da Lava Jato aí, já para tentar mudar a relação com o Alexandre de Moraes e com os ministros do Supremo, né? Então, essa declaração do governador atrapalha muito as intenções do Bolsonaro de melhorar
o relacionamento com esses novos advogados, enfim, vai ter que explicar. Vai. Sakamoto, você que está em Santa Catarina, se encontrar o Jorginho Melo, fala para ele, amigo, assim fica difícil te defender, não está sendo fácil aí para você nos últimos dias. Isso, Diego, Santa Catarina o litoral de Santa Catarina está embaixo d'água. Muita chuva, né? Aí onde você tá um sol, aliás, mas chove bastante em Santa Catarina. Agora tá sol, mas a chuva tava uma tempestade absurda, então tem muita gente abrigada, tem muita água, tipo, cobrindo partes de Santa Catarina. Então, digamos que é até engraçado, porque de certa forma o governador tem outras coisas para fazer, né? Verdade. A gente está vendo imagens das chuvas aí em Santa Catarina, muita destruição, né? Santa Catarina vem passando por uma série de problemas por conta das chuvas. Aliás, não só Santa Catarina, né? Muitos estados brasileiros, inclusive Santa Catarina. Estou vendo aqui segundo dia de fortes chuvas, com morte, feridos e quase 900 fora de casa no estado de Santa Catarina, torcendo aí pela melhora e, é claro, pela ação dos políticos catarinenses em prol da população local, né?